Sentar. É um prazer estar aqui com você. Abre a sua Bíblia em Zacarias capítulo 4. Vamos ver aqui se tu é crente mesmo. Quem já leu Zacarias aqui? Deixa eu ver. Aí, ó, tem uma galera. Você nunca leu Zacarias, tá na hora de ler o Antigo Testamento. Amém? Não dá só para ficar nos versículos tema lá do YouVersion, né? Tem que ler mais coisa, gente. Vamos buscar mais a Deus. Bom, a gente está vivendo um tempo aqui na nossa igreja, onde nós temos pregado sobre o novo de Deus, que Deus vai fazer algo novo. Foi um sentimento que Deus colocou no coração dos nossos pastores aqui. Eu creio que Deus tem coisas novas para fazer esse ano. Quem quer viver coisa nova com Deus? Quer viver? Amém. Deus vai nos visitar de maneira nova e para isso a gente precisa se preparar para viver o novo de Deus. E hoje a gente vai ler Zacarias 4, que é um texto bem conhecido da palavra, que fala que não é por força nem violência, mas pelo meu Espírito. Tem gente que nunca leu Zacarias, mas conhece esse texto por causa do F-Hop, né? Mas o novo de Deus é vivido assim também, pelo Espírito. Quantas vezes a gente tenta viver coisas novas ou ter experiências novas com Deus através da nossa força? Porque a gente está numa geração que a gente ouve muito. Você vai lá no seu Instagram e você vê pessoas falando que você tem que conquistar, você tem que se preparar, você tem que se esforçar. Isso tudo é verdade e a Bíblia não é contrária a isso. Lembra que graça é o oposto de mérito e não de esforço. Então existe esforço na palavra de Deus, mas tem coisas de Deus que a gente só vive se esforçando para buscar o Espírito e não se esforçando para buscar as coisas de Deus com o nosso braço. Você entendeu isso? Tem coisas que é só pelo Espírito e hoje a gente vai aprender isso com a vida de Zorobabel. Um homem de Deus que muitas vezes a gente não conversa na igreja, mas que foi um grande homem de Deus. E o título da mensagem de hoje é Pelo Espírito, Zorobabel. Repete-se comigo, é pelo Espírito. Agora você vai olhar para quem está do seu lado, vai dar aquele sorrisinho e vai falar, é pelo Espírito, e o nome da pessoa. Pode ser? 1, 2, 3 e é pelo Espírito. Isso. É pelo Espírito que nós vivemos as coisas de Deus. Eu lembro uma vez que eu estava na minha antiga igreja, e faz tempo, né, porque eu sou aqui da Bíblia há bastante tempo, mas eu lembro que eu fui naquela igreja e um dia chamaram um pregador de fora para pregar. E aí ele chegou no culto e ele falou assim, quem aqui quer orar em línguas? E aí todo mundo levantou a mão, né? Eu levantei também, eu falei, eu quero receber o novo de Deus. Só que aí ele fez um método um pouco inusitado, que eu percebi que ele estava querendo fazer com que a gente vivesse o novo de Deus pela carne. Ele falou assim, então você vai fazer o seguinte, você vai repetir essa frase aqui comigo. Eu não lembro exatamente a frase, porque foi em 2007 isso. Eu tinha cabelo, franjas assim, ó. Maravilha, né? Ó, eles estão de prova, eu já tive franja, não tive, Budá? Olha que... Não, os caras não prestam, né? Pra quê? Eu já tive franja, confia, né? E eu lembro que eu estava lá na igreja, e aí ele falou assim, se você quer orar em línguas, fala arroz, feijão, batata, arroz, feijão, batata, arroz, feijão, batata. Fala bem rápido, que uma hora você vai orar. E aí eu tentei, não deu certo, sabe? E às vezes a gente tenta viver as coisas de Deus do nosso jeitinho, mas com Deus não tem jeitinho. Não é por força nem violência, mas é pelo meu Espírito. E nós vamos aprender isso com a vida de Zorobabel, como viver o novo de Deus na perspectiva do Espírito. Por isso Zacarias 4 diz assim, então o anjo que falava comigo tornou a despertar-me como se desperta alguém do sono e me perguntou, o que você está vendo? Respondi, vejo um candelabro de ouro maciço, com um recipiente para azeite na parte superior e 7 lâmpadas com 7 tubos para as lâmpadas. Há também 2 oliveiras junto ao recipiente, uma à sua direita e outra à sua esquerda.
Perguntei ao anjo que falava comigo: o que significa isso, meu senhor? E o anjo me respondeu: você não sabe? Não, meu senhor, respondi. Então ele me disse: esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem é você, ó grande montanha, diante de Zorobabel? Você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos de graciosa, graciosa ela é. Então a palavra do Senhor veio a mim. As mãos de Zorobabel lançaram os alicerces deste templo. As mãos dele também o terminarão. Assim saberão que o Senhor dos exércitos me enviou a vocês. Quem ousa desprezar o dia das pequenas coisas, eles ainda verão com grande alegria a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Estes são os 7 olhos do Senhor que percorrem toda a terra. A seguir perguntei ao anjo: o que significam essas 2 oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? Também perguntei: o que significam estes 2 ramos de oliveira ao lado dos tubos de ouro que derramavam azeite dourado? Ele me disse: você não sabe o que elas significam? Não, meu senhor, respondi. Então ele me disse: são os 2 homens que foram ungidos para servir ao soberano de toda a terra. Bom, esse texto você tem que estudar ele mais profundamente para você entender o que está falando, né? Porque às vezes você está lendo as visões do Antigo Testamento e se sente perdido. Você já se sentiu perdido lendo coisas do Antigo Testamento? Já assistiu? Eu me sinto bastante, e eu tenho o costume de, quando eu estou lendo a Bíblia no meu devocional, eu não entendo alguma coisa, eu pego algum comentário bíblico para tentar entender, né? Então esse é um texto que os comentários ajudam a gente. O que estava acontecendo aqui, para te contextualizar? A Bíblia diz que Deus visita Zacarias, o profeta que escreve esse livro. A Bíblia diz que ele era jovem, ele estava entre a casa dos 20 e 30 anos, não dá para saber certinho a idade dele, mas a palavra que usam para se referir a Zacarias no Antigo Testamento é uma palavra utilizada para falar de jovens. Então, Zacarias era jovem, ele ia estar aqui no culto da UAM. E Deus visitou ele um dia. A Bíblia fala que ele foi despertado pelo Senhor, e um anjo começa a trazer uma visão para ele. E a visão era a seguinte: ele mostrou um candelabro, uma espécie de castiçal, que tinha no templo de Jerusalém, com 7 lamparinas, com 7, digamos que velas, né? Não eram velas, mas tipo isso. E essas 7 lamparinas eram abastecidas por um azeite dourado, que mantinha o fogo aceso. E esse azeite dourado era derramado de 2 oliveiras. A árvore da azeitona tinha uma de cada lado, com tubos entre a árvore e o candelabro, e aí o azeite dourado saía daquelas 2 árvores, passava pelo tubo e mantinha o fogo do candelabro aceso. E aí o anjo pergunta: você entendeu o que você viu, Zorobabel? Zorobabel não, Zacarias, perdão. E ele fez igual eu e você: não. Então ele fala: olha, antes de te explicar, essa mensagem é para Zorobabel. Então Deus dá uma mensagem para Zacarias, todo mundo com nome com Z, para Zorobabel. Mas para você entender essa mensagem que o Espírito entregou a Zacarias, a visão, e por que Zacarias disse para Zorobabel: não é por força nem violência, mas pelo meu espírito, né? Na versão que a gente leu aqui, tá nem por poder, mas pode ser violência ali também. Antes da gente entender o significado dessa visão, a gente tem que entender o que estava acontecendo em Israel. A Bíblia conta que o povo de Israel recebeu uma promessa lá com Moisés, quando ele saiu do Egito. Deus disse para eles: se vocês me obedecerem, vocês serão abençoados, vocês conquistarão uma terra que mana leite e mel, vocês serão felizes, eu viverei no meio de vocês, vocês serão o meu povo, eu serei o seu Deus, e eu vou abençoar tudo que vocês fizerem, mas se vocês me desobedecerem, vocês vão para o exílio. O que o exílio significava? Eles saírem da presença de Deus, assim como Adão, quando pecou, saiu da presença de Deus por causa do pecado, o povo de Israel ia sair da presença de Deus por causa do pecado.
Então ele disse: olha, vocês vão sofrer as consequências e o castigo pelo pecado de vocês. E às vezes quando a gente lê o Antigo Testamento, parece que Deus era muito bravo, né? Tem aquela brincadeira que Deus no Antigo Testamento era bravo, mas não é isso, tá? Para pensar. Quando o povo de Deus estava buscando a Deus, começou a dar tudo certo para Israel. Veio Davi, o reino cresceu, veio Salomão, então veio a plenitude do reino de Israel. Mas depois disso eles pararam de obedecer ao Senhor. Já no final da vida de Salomão, a decadência espiritual começou a vir. E as consequências, o castigo, o exílio veio. E aí você pensa: nossa, parece que Deus era um ditador. Não, para você ter noção do que eles estavam fazendo, eles estavam sacrificando os próprios filhos para outros deuses. Você imagina isso? Você pegar um filho e sacrificar ele para um deus pagão. E eles estavam se envolvendo nesse tipo de culto dos países vizinhos. Então, o castigo de Deus vem. E Israel se divide em dois: o reino do norte, continua chamando Israel, e o reino do sul, que se chama Judá. O reino é dividido. Eles inclusive lutam entre si algumas vezes. E aí a decadência começa a vir. E primeiro o reino do norte cai. Depois o reino do sul cai. O reino do norte caiu para a Síria e o reino do sul caiu para a Babilônia. E aí eles são levados como escravos para a Babilônia. E eles estão lá como escravos da Babilônia. E ali Deus visita alguns profetas da Bíblia falando que um dia eles iam voltar para Jerusalém, porque Deus ia ter misericórdia deles. E esse tempo chega um pouquinho antes desse texto que a gente leu. A Bíblia conta que quando os persas dominaram a Babilônia, eles deixaram o povo de Judá voltar para Jerusalém e construir o templo. O templo não era simplesmente um local de reunião igual nós somos hoje. O templo era a representação da presença de Deus. Então eles voltarem para Jerusalém e poder reconstruir o templo, era como se Deus estivesse dizendo para eles: olha, vocês são bem-vindos novamente na minha presença, porque eu tive misericórdia de vocês. E aí a Bíblia conta que Zorobabel ele estava na Babilônia, e ele volta para Jerusalém, e ele começa a reconstruir o templo. Ele começa a lançar as pedras fundamentais ali do templo, e na verdade ele começa pelo altar. Porque o altar, o local onde eram feitos os sacrifícios para comunhão com Deus, estava arruinado. Então a Bíblia conta que Zorobabel reconstrói o altar e acontece muita festa, muita alegria, porque eles estavam reconstruindo o templo. Mas aí a Bíblia conta, então, isso está lá em Esdras e Neemias. Inclusive o pastor Lucas falou semana passada sobre Esdras e Neemias, né? Então a Bíblia conta que ele reconstrói o templo. Ele começa a reconstrução ali pelo altar, mas então a reconstrução é parada, porque os inimigos de Israel se levantam contra Zorobabel e contra o povo de Deus. Eles não queriam que o reino de Judá se reerguesse. E então a obra é parada durante 15 anos. A obra fica parada durante 15 anos. O povo ficou com medo de reconstruir o templo. Até que depois desses 15 anos, Deus levanta 2 profetas, Ageu e Zacarias. Deus levanta esses 2 homens de Deus. Primeiro Ageu, e Ageu começa a falar: ei, por que vocês abandonaram a reconstrução do templo? Por que vocês abandonaram a casa de Deus e estão reconstruindo só a casa de vocês e vivendo de maneira luxuosa? Voltem e vão reconstruir a casa de Deus. E aí, encorajados por essa palavra de Ageu, Zorobabel volta para reconstruir o templo. Ele já tinha feito o altar, então ele vai e começa a reconstrução do templo de novo, junto com o sumo sacerdote Josué. E eles começam a reconstrução do templo, e nessa ocasião, nesse contexto, Deus também visita Zacarias e fala: Zacarias, vai lá para o meu servo Zorobabel
e fala para ele que eu estou junto com ele, mas que ele não vai reconstruir o templo, nem por força, nem violência, mas pelo meu Espírito. É esse o contexto de Zacarias 4. A obra de Deus tinha ficado parada durante 15 anos, e agora Deus levanta Ageu e Zacarias para encorajarem Zorobabel e Josué, o sumo sacerdote, na reconstrução do templo. E a Bíblia conta que eles, depois de um tempo dessa mensagem que a gente leu aqui, eles conseguem reconstruir o templo, e eles reconstroem o templo de uma maneira muito interessante. Os mais velhos que tinham visto a glória do primeiro templo de Salomão, eles estavam tristes. Porque na época que Salomão construiu o primeiro templo, Israel era uma potência mundial, era tudo de ouro, tudo maravilhoso. Geralmente aqueles textos que você pula na Bíblia, que você está com preguiça de ler como o templo era feito, né? Deus está vendo. E eles reconstroem o templo, mas não com aquela glória toda. E aí o povo mais velho estava triste porque não tinha a mesma glória, e o povo mais novo estava feliz porque eles nunca tinham visto o templo, então eles estavam felizes, eles estavam vivendo um tempo interessante. Mas é interessante que o próprio Ageu, ele fala, olha, a glória desse segundo templo vai ser maior do que a do primeiro. Pode não ter o mesmo ouro, a mesma exuberância do primeiro, mas a glória de Deus vai visitar esse lugar de uma maneira maior. E isso se cumpre quando Jesus entra nesse segundo templo. E Jesus era a glória de Deus encarnada. Séculos depois, a palavra de Ageu se cumpre. E aqui, o que a gente aprende? O que eu e você podemos aprender para viver o novo de Deus? É que, assim como Zorobabel, nós temos que aprender que existem coisas que é só pelo Espírito. Zorobabel podia tentar fazer, e devia ser uma tentação, reconstruir o exército de Israel para lutar, para guerrear. Só que Deus falou para ele, não vai ser por força, não vai ser por métodos políticos, vai ser pelo meu Espírito. E quantas vezes eu e você tentamos fazer as coisas de Deus com métodos humanos? E aqui a Bíblia está ensinando para nós que não dá. A obra de Deus é feita com o Espírito de Deus. Amém? As coisas de Deus, os planos de Deus são vividos do jeito de Deus. E é interessante que no versículo 7, depois que Zacarias fala que não é por força nem violência, ele fala, quem é você, ó grande montanha? Diante de Zorobabel você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos de graciosa ela é. O que ele estava encorajando Zorobabel aqui? Além de fazer as coisas pelo Espírito, tinham montanhas diante de Zorobabel. As montanhas eram os inimigos externos de Judá, que queriam que Judá não se reerguesse, mas também a apatia interna. O povo estava apático. Eles estavam se sentindo tristes, era um tempo triste para a nação, então eles não queriam se mexer. E aí Deus diz para Zacarias falar para Zorobabel, olhe para essas montanhas e fale, quem é você? Essas montanhas vão se curvar diante de você, porque eu estou contigo. E é interessante que esse texto ecoa lá em Jesus, quando a gente lê lá, Jesus falando, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai poder dizer para essa montanha, saia daqui e joga-te no mar. Você lembra desse texto? A fé que move montanhas. Deus já estava falando isso ali para Zorobabel. Ele estava falando, olha, não importa as dificuldades que você está passando, se você fazer as coisas pelo meu Espírito, tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, as montanhas que estão diante de você vão se derreter. É muito bonita essa mensagem. E hoje o Senhor está te encorajando. Eu não sei o que você está passando, mas não importa o plano de Deus que você esteja querendo viver, Deus está falando para você, não é por força nem violência. É pelo meu Espírito. E as montanhas que você está vendo diante de você vão se curvar se você fizer as coisas do jeito de Deus. Sabe, Deus está nos chamando para fazer as coisas pelo Espírito. Para ter a fé do tamanho de um grão de mostarda e ver as montanhas
saindo da nossa frente. Sabe quantas vezes a gente recebe palavras de Deus, que há de algo que vai se cumprir na nossa vida, mas a gente não vive isso da maneira certa. Quem aqui já recebeu alguma palavra de Deus sobre o futuro? Você já recebeu uma palavra de Deus sobre o seu futuro? Deus está falando para você, não é por força, nem violência, mas é pelo meu Espírito. Às vezes nós tentamos viver as coisas de Deus no nosso braço, e Deus está falando, não dá. E às vezes a gente estraga os planos de Deus tentando fazer na força do braço. Deus está falando, as montanhas que estão diante de você vão sair quando você viver pelo meu Espírito. E é interessante, eu lembrei aqui da história da logo do nosso ministério, a One. Está aqui, está ali no cantinho, aqui, ó. Enfim. Eu estava lembrando ontem, foi interessante que eu entrei no YouTube da PIB. Você já entrou no canal da PIB e já viu quanto culto tem lá? Eu vi lá culto de 2007, quando eu tinha cabelo. E eu fiquei tentando procurar coisas de 8 anos atrás, que foi quando nós lançamos essa logo, né? Eu consegui achar o vídeo do lançamento, depois eu vou mandar para você. Mas sabe o que é interessante? Por um tempo, a gente aqui no nosso Ministério de Jovens e Adolescentes, a gente ficou sem um nome muito bom. Os nomes dos nossos ministérios eram muito criativos. Por exemplo, o Ministério de Jovens era Juventude. Legal, né? O de Adolescentes era MEP, Ministério de Adolescentes da PIB. O de Universitários era UPC, Universitários PIB Curitiba. É criatividade total. O Next era Jovens Profissionais. Gente do céu, eu não sei o que a gente tinha na cabeça naquela época, mas graças a Deus o novo chega, amém? E eu lembro que a gente ficava nas reuniões, chegou uma hora que a gente falou, esses nomes não são legais, né? Juventude Batista e tal. E aí a gente decidiu tentar mudar de nome. E foram várias reuniões, várias ideias. Tinha o pessoal do design na nossa equipe, eles traziam várias coisas e a gente nunca gostava de nada. A gente tentou várias vezes, até que chegou um dia na conferência Fire aqui em 2017 e veio o irmão Scott Lee, hoje é nosso amigo, mas na época a gente não conhecia ele. E ele, sem saber de nada do que a gente estava vivendo, a gente já tinha vivido um culto no estádio, foi o primeiro culto na Arena da Baixada ali da SDA. Ele falou, olha, eu estou vendo cultos em estádios aqui, eu estou vendo unidade na cidade, eu estou vendo Deus entregando a chave da juventude da nossa cidade nas mãos de vocês, e eu vejo tudo isso acontecendo com um ministério. E aí surgiu o nome da One. E por que eu estou te contando isso? Porque quando o Espírito vem, ele dá nomes novos. Ele faz coisas novas, ele dá roupas novas, sem a gente precisar ficar fazendo as coisas pelo braço. E lembra, não significa que você não deve se esforçar na presença de Deus, você deve se esforçar sim, mas se esforçar para viver no Espírito, e não se esforçar para fazer as coisas de Deus na força do seu braço. É isso que Deus estava falando por meio de Zacarias para Zorobabel. A primeira coisa é que não é por força nem violência, mas é pelo Espírito. Depois, no versículo 8, 9 e 10, ele continua, eu vou ler de novo para refrescar a memória. Ele fala assim, então a palavra do Senhor veio a mim. As mãos de Zorobabel lançaram os alicerces deste templo. As mãos dele também o terminarão. Assim saberão que o Senhor dos exércitos me enviou a vocês. Quem ousa desprezar o dia das pequenas coisas? Eles ainda verão com grande alegria a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Estes são os 7 olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Aqui o que Deus estava falando por meio de Zacarias para Zorobabel é a obra que eu comecei, eu vou terminar. Zorobabel colocou a pedra do templo, a obra ficou 15 anos parada, mas agora, pelo meu Espírito, ela vai terminar. E esse texto também ecoa no Novo Testamento, em Filipenses 1, quando o apóstolo Paulo diz que a boa obra que o Senhor começou na sua vida, Ele vai terminar. Deus estava falando isso para Zorobabel e para o povo de Judá.
Ele estava falando, olha, não desprezem os humildes começos. Lembra? O povo mais velho estava chorando, porque já tinha visto a glória do primeiro templo. E Deus manda Zacarias e Ageu para falar, não desprezem os humildes começos. A obra que eu comecei, eu vou terminar. E essa é a segunda coisa que Deus nos ensina para viver o novo de Deus. O que Deus começou na nossa vida, Ele vai completar. O que Deus começou na sua célula, no seu ministério, no seu trabalho, Ele vai completar. A obra de Deus não fica parada nas mãos dEle. A obra de Deus fica parada quando nós ficamos apáticos. Como o povo de Judá, eles ficaram com medo, ficaram apáticos, começaram a focar apenas em si mesmos, construir as próprias casas luxuosas. Mas quando eles se voltaram para Deus, as coisas de Deus voltaram a acontecer. Quantos querem terminar a obra que Deus tem para a sua vida? Você quer isso? Deixa Deus trabalhar. Faça as coisas no Espírito. A obra que Ele começou, Ele vai terminar na sua vida. E sabe o que é interessante? Eu estava vendo esse culto velho lá, e eu vi uma palavra do pastor Michel na época, no início da conferência Fire, falando assim, eu vejo um dia que vão ter cultos em vários estádios nas capitais do Brasil. Aconteceu esse ano, gente. Faz nem um mês. A obra que Deus começa, Ele termina. E é interessante que a Bíblia fala que a glória do segundo templo vai ser maior do que a primeira. E sabe, nós já vivemos muita coisa de Deus aqui como ministério, mas Deus tem coisas maiores para nós. Deus tem coisas maiores para nós. E nós precisamos deixar o Espírito nos tomar para a gente viver essas coisas. E esse é o terceiro ponto da mensagem, que nós temos que ser cheios do Espírito. Depois que Zacarias recebe a explicação de para quem era a mensagem, de que o templo ia ser terminado, a obra que Deus começou Ele ia terminar, aí sim ele recebe o significado da visão do candelabro. Lembra que a gente falou no começo? Ele recebe o significado da visão ali do versículo 11 em diante. O Espírito diz por meio do anjo o seguinte, ele fala, olha, as duas árvores que estão derramando azeite dourado nos tubos, que estão alimentando a chama das lamparinas, essas duas árvores são Zorobabel e Josué. Zorobabel tinha se tornado o governador da Judéia e Josué era o sumo sacerdote do templo. E é interessante porque Zorobabel era de uma linhagem davídica. Então, se Israel não tivesse na escravidão, ele podia ser rei. Zorobabel voltar e poder governar mesmo no meio da escravidão, era como se Deus estivesse falando, eu não esqueci das minhas alianças com Davi. O que eu comecei, eu vou terminar. E eu levantei um homem de Deus para continuar o templo, um outro para servir diante de mim, e levantei profetas para proclamarem a minha mensagem. Isso ecoa em Jesus, que também era profeta, sacerdote e rei. Eles já estavam apontando para a glória do segundo templo, que seria Jesus entrando naquele lugar. Mas é interessante que a Bíblia fala algo bonito, que essas duas árvores derramavam azeite dourado. O azeite na Bíblia tem um significado muito bonito desde o Antigo até o Novo Testamento. Significa unção, escolha. A palavra Messias e Cristo significam escolhido, ungido. Quando eles queriam escolher alguém para ser profeta, sacerdote ou rei, eles ungiam a pessoa com azeite, significando que o poder de Deus estava sendo derramado sobre aquela pessoa. Isso acontece com Jesus quando ele é ungido com o Espírito, não necessariamente com azeite, mas no batismo dele, quando a pomba desce sobre ele, está inclusive aqui no nosso vitral. A unção do azeite significava que Deus estava enchendo alguém do seu Espírito Santo para cumprir o plano dele.
E ele estava dizendo para Zorobabel: eu estou te enchendo com azeite dourado. Eu te escolhi para fazer a diferença nesse tempo. Seja cheio do Espírito Santo. É muito bonita essa mensagem. E sabe, hoje o Senhor está nos chamando para aqueles que querem receber azeite dourado das mãos de Deus. Deus nos chamou para viver algo novo aqui. Algo novo como indivíduos e algo novo como igreja. E hoje o Senhor está te dando um cutucão. Ei, por que você está tentando viver as coisas na força do seu braço? Por que você acha que minha obra na tua vida não vai terminar? Por que você parou de pedir a unção do Espírito Santo sobre você? Hoje o Senhor quer derramar azeite sobre nós. Eu sinceramente pensei em trazer óleo de unção aqui hoje, mas eu não tive tempo de fazer isso. E ia ter que ter uns litros, né? Alguns litros. Mas hoje o Senhor quer derramar azeite sobre você. E eu vou falar o tipo de azeite que Deus quer derramar sobre nós, esse azeite dourado. Tem a história de um homem de Deus que eu gosto muito. Chegou a glória e o azeite, amém. Que é a história do Charles Finney. Se você nunca leu a história dos avivalistas, tem livros muito bons. Vou te dar as dicas para avivar teu coração. Heróis da Fé, do Orlando Boyer. Tá fácil lá, digita no Google Heróis da Fé. Muito bom. Tem também Por que Tarde do Pleno Avivamento. É muito bom, é do Heaven Hill. E dentro dessas histórias de avivalistas, tem a história do Charles Finney. Ele nasceu nos Estados Unidos em 1792. E ele participou de um grande avivamento. E ele descreve a conversão dele como uma tomada do Espírito sobre ele. E a história conta que ele abandonou a advocacia para se tornar um pregador. E Finney orava com tanta intensidade que ele passava noites inteiras na presença de Deus. E antes das cruzadas evangelísticas que ele fazia, onde milhares de pessoas iam para ouvi-lo, ele tinha períodos de jejum e oração prolongados. E ele dizia que antes de cada avivamento que ele vivia, ele tinha que passar um período intenso de intercessão. E certa vez ele entrou numa fábrica. Ele foi lá para conversar com o dono da fábrica. E a história conta que quando ele entra na fábrica, sem ele falar nada, as pessoas da fábrica começaram a olhar para ele e começaram a chorar. Porque o Espírito Santo começou a visitá-las e elas começaram a se arrepender dos seus pecados. Eu não estou dizendo que não é para você pregar, a fé vem pelo ouvir, você tem que pregar. Não existe esse negócio de pregar sem palavras, isso aí é bobagem. Mas o que eu estou dizendo é que quando nós buscamos a Deus, Ele derrama azeite dourado sobre nós, a ponto das pessoas verem algo diferente em nós. E aquele homem que tinha ido para conversar com o dono da fábrica, parou tudo o que estava acontecendo na fábrica, a produção parou, os funcionários pararam, e o dono da fábrica falou: faça um culto agora. E ele começa a pregar o evangelho dentro daquela fábrica. O simples entrar dele num lugar de um homem cheio do azeite dourado de Deus fez uma produção parar e as pessoas começarem a se converter sem ele falar nada. Sabe, a Bíblia diz que nós somos luz do mundo, sal da terra. E eu acho que uma coisa que nós temos perdido no nosso tempo, que é muito importante, é que nós esquecemos quem mora dentro da gente. Sabe, quando você lê o Antigo Testamento, quando Deus visita Moisés ali no monte, a Bíblia fala que havia fogo, fumaça, relâmpagos. As pessoas ficavam com medo. Moisés descia do monte com o rosto brilhando. Depois, quando Salomão constrói o templo, a Bíblia conta que vem de novo fogo, fumaça, presença de Deus. Mas então, vem Jesus e constrói outro templo. Eu e você.
O plano de Deus sempre foi esse. O templo construído era uma prefiguração do que Deus queria fazer dentro de mim e de você. Esse Deus que visitava no monte e no templo com fogo, fumaça, poder, relâmpagos, Ele mora dentro de mim e de você. Gente, o Espírito de Deus mora dentro de nós. A Bíblia conta toda vez que um anjo aparece ou que a presença de Deus aparecia para alguém, as pessoas ficavam com medo. Qual é a primeira coisa que Deus falava quando aparecia para alguém no Antigo e no Novo Testamento? Qual era a primeira coisa? Não tenha medo. Porque devia dar um medão, né? Você está lá no quarto orando, aparece um anjo. Às vezes eu não sei se eu quero ver ou se eu não quero. Esse Deus mora dentro de mim e de você. E sabe, é uma bênção ter um templo assim. Eu acredito que esse lugar aqui é consagrado a Deus. Consagrado significa escolhido para apenas um uso. Mas sabe o que é mais poderoso? É quando você entra cheio do Espírito Santo na fábrica que você trabalha. No lugar onde você estuda. Na casa onde você mora. Se nós lembrarmos quem mora dentro da gente, que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, o azeite dourado de Deus vai começar a escorrer de nós quando nós entrarmos nos lugares. E as pessoas vão ver a glória de Deus. O Senhor quer nos visitar com isso. O Senhor quer nos transformar nesse templo ambulante. É interessante que você vê no Novo Testamento todos os conselhos que Paulo dá para nós estão ligados a essa presença de Deus que mora dentro da gente. Tem algo muito poderoso dentro de nós. Tem alguém muito poderoso dentro de nós. E se nós aprendermos a viver no Espírito, se nós aprendermos a nos entregar para a obra que Ele está fazendo, que Ele não terminou, e se a gente for cheio do Espírito Santo, a glória das coisas que nós vamos viver vão ser maiores do que as que nós já vivemos. E eu espero um dia com você. Eu gosto muito da ceia, porque ela representa o que vai acontecer no céu. Depois que a gente viver isso aqui, vai ter uma glória ainda maior de tomar o cálice junto com Jesus no céu. Só que nesse tempo a gente precisa andar pelo Espírito, andar na dinâmica do Espírito. E hoje Deus está te chamando. Ele quer derramar azeite dourado sobre você. Amém. Fica de pé onde você está. Vamos encerrar esse culto. Vamos pedir para que o Espírito nos encha. Feche os seus olhos. Se você viu que está tentando viver as coisas de Deus na força do seu braço, começa a pedir perdão. Fala: Deus, me perdoa. Perdoa porque eu estou tentando converter as pessoas ao meu redor na força do argumento. Eu não sei o que você está tentando fazer no seu braço, mas Deus está falando: ei, é pelo Espírito. Ou talvez você veio aqui e está desanimado. Parece que a obra de Deus parou na sua vida. E Deus está falando para você: não acabou. Não acabou. Fala: Deus, eu deixo o Senhor continuar trabalhando em mim. Deus, eu estou apático igual o povo de Judá, me perdoa. A obra que o Senhor começou em mim, o Senhor vai terminar. E a última oração é: Deus, eu quero ser cheio do seu Espírito. Eu quero ser cheio do seu Espírito. Quando eu entrar, Deus, eu quero que o Espírito de Deus entre junto comigo. Eu vou te dar um tempo para você fazer essa oração. Depois eu vou orar e vou fazer o último convite dessa tarde. Se entregue ao Senhor nesse tempo.
Senhor, nós como povo de Deus, viemos aqui nessa tarde ouvir o Teu soprar. Sopra com Teu Espírito sobre nós. Derrama azeite sobre nós, Deus. Nos enche do Teu Espírito, Jesus. Nos perdoa quando nós tentamos viver as coisas de Deus na carne. Nos perdoa, Jesus, quando nós tentamos por força, por violência. Que o Senhor nos ensine a nos esforçar para viver no Seu Espírito. Ah, Deus, aqueles que estão desanimados, achando que o Senhor parou o que o Senhor tem para a vida deles, que hoje o Senhor possa lembrar que a obra que o Senhor começou, o Senhor vai terminar. E que eles possam ver o Seu trabalhar em oculto, Deus. E Deus, eu peço, enche o Seu povo do Seu Espírito. Nos enche do Teu Espírito. Deus, essa igreja já tem o Seu Espírito, mas nós queremos ser cheios do Seu Espírito. Nós queremos ser cheios de tal forma que quando nós entrarmos nos lugares, o Senhor chegue junto conosco, Deus. Pai, nos dá a força de Charles Finney para orar, para jejuar e viver as coisas das dinâmicas do Espírito. Nos dá força, Deus. Pai, que o Senhor possa renovar aqueles que estão cansados, que o Senhor possa trazer renovo do alto, que o Senhor possa levantar os Teus filhos. Deus, tem algumas montanhas diante de nós que não nos deixam viver o novo de Deus. Hoje nós apresentamos para Ti um grão de mostarda, Deus. E com essa fé do tamanho de um grão de mostarda, que o Senhor possa tirar essas montanhas da nossa frente, para nós podermos viver o novo de Deus. Nos enche do Teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus. Amém. A segunda e última oração que eu vou fazer, eu nunca saio de um culto sem fazer esse convite. Talvez você está aqui pela primeira vez, ou venha aqui há algum tempo. Mas hoje você ouviu a palavra de Deus de um jeito diferente e você quer entregar a sua vida para Jesus. Por que você tem que fazer isso? Eu lembro quando eu tinha 14 anos, mesmo sendo novinho, eu já tinha feito bastante bobagem. E eu lembro um dia que eu entrei no meu quarto e tinha lá uma Bíblia antiga que fazia tempo que eu não lia. Eu peguei aquela Bíblia, Deus me visitou e eu me tornei uma nova pessoa. A ponto das pessoas ao meu redor começarem a perguntar: Tarek, o que aconteceu com você? E eu falava: eu tive um encontro com Jesus. Jesus, ele não veio só para dividir a história em antes e depois de Cristo. Ele veio para dividir a sua história para antes e depois de Cristo. E sabe o que é bonito? Nós somos um país de maioria cristã, mas muitos não entendem o que significa a cruz de Jesus. Se você andar pela nossa igreja, você não vai ver nenhum Cristo pendurado numa cruz. Por quê? A Bíblia diz que Jesus sim morreu por nós, mas no terceiro dia Ele ressuscitou para nos dar vida nova. Ele deu vida nova. E sabe, por que Jesus morreu? Porque eu e você merecíamos morrer. Por que nós fazemos a ceia? Porque eu e você merecíamos morrer. Nós pecamos. Quando eu tinha 14 anos, eu já vivia no pecado. Só que Jesus foi lá e sofreu o castigo no meu e no seu lugar. É isso que significa a morte. E o sangue de Jesus, Ele toma o nosso lugar. Só que Ele continua a obra. A Bíblia diz que depois do terceiro dia que Ele estava morto, Ele ressuscita, significando que aqueles que crerem nele terão seus pecados perdoados por causa da morte de Jesus e ressuscitarão para uma vida nova aqui na terra e no céu. Quantos já entregaram a vida para Jesus e tem uma vida nova aqui na terra e vai ter no céu? Você tem isso? Então comece a interceder, porque tem pessoas hoje que vão receber essa vida nova. E eu quero orar junto com você. Eu vou descer aqui. Você que quer entregar a sua vida para Jesus pela primeira vez, eu quero orar junto com você. Vou pedir para todos fecharem os olhos. E se você está aqui e nunca entregou a sua vida para Jesus,
e quer entregar a sua vida para Jesus, você quer essa vida nova, eu quero que você levante a sua mão bem alta. Eu quero orar por você. Levanta a mão bem alto. Se você quer entregar a vida para Jesus, levanta a mão bem alto. Eu quero orar por você. Amém. Deus te abençoe. Tem mais alguém? Se tem alguém que quer entregar a vida para Jesus, levanta a mão bem alto. Não tenha vergonha. A maioria de nós já tomamos essa decisão. Eu vou fazer o seguinte, eu vi um irmão levantando a mão. O irmão que levantou a mão aqui no meio, levanta a mão de novo, deixa eu te ver. Você pode vir aqui para orar com você? Vem cá. Venha, dá uma salva de palmas pela vida desse cara. Vem aqui. E enquanto ele vai vindo, eu vou dar uma palavra para você que vem no culto das 5. Nós estamos precisando de visitante aqui, amém? Quem que se compromete a trazer um visitante semana que vem? Amém? Seja bem-vindo, meu querido. Aqui, entregou a vida para Jesus também? São amigos dele. Vamos orar por ele, tá? Estende sua mão para cá, vamos orar pela vida desse menino. E semana que vem você vai trazer o visitante, porque o novo de Deus não acontece porque você não traz teus amigos do trabalho para cá, amém? Né? Culto das 5 não é culto de crente não. Eu quero ver gente diferente aqui, amém? O novo de Deus tem que vir. Foi só uma bronca nos crentes aqui, tá tudo certo. Cara, você vai entregar a sua vida para Jesus e a melhor coisa que vai acontecer na sua vida é agora. Ele vai te dar uma vida nova. Então eu vou fazer uma oração, você repete aqui comigo. Não é uma reza que talvez você não saiba orar direito, tá bom? E eu vou te ajudar a orar para pedir para o Espírito de Deus morar dentro de você. E esses caras aqui vão cuidar de você, vão te ensinar a Bíblia. Tá bom? Você topa? Fechou? Qual é teu nome? Júnior. Então vamos orar. Fala assim: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. E eu creio que o Senhor morreu na cruz por mim. E ressuscitou para me trazer vida nova. Faz essa vida nova acontecer. Entrando com o seu Espírito dentro de mim, em nome de Jesus. Senhor, entra na vida do Júnior, enche ele do seu Espírito, que ele seja uma nova pessoa e que ele nunca mais esqueça esse culto, mas não como o culto que ele veio aqui na frente de todo mundo, não. Como o culto que o Senhor o visitou e ele se tornou uma nova pessoa. E nós vamos ver, Deus, daqui uns anos o Júnior liderando pessoas. Nós vamos ver, Deus, o Júnior influenciando pessoas. Mas antes disso o Senhor vai transformar a vida dele. Enche ele do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Dá uma salva de palmas pela vida do Júnior aqui. Deus te abençoe. Que o amor de Deus, do nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do seu Espírito sejam com você. E que essa semana você viva o novo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Vai em paz para casa. Amém.